Está chegando perto da hora de escolher os bons nomes que vão participar da administração das nossas cidades. Portanto, olho vivo sempre, atenção. Além das mulheres, a gente também percebe um número bom, maior número, na verdade, de candidatos negros e indígenas. Uma pesquisa do jornal Valor e do Instituto Travessia mostra que nas próximas eleições o eleitor brasileiro está preocupado com saúde e educação e está um pouco pessimista com a situação do país. Esse um pouco pessimista eu achei que estava fácil. Mas eu queria começar com você, Natuza. Eu queria que você me desse a sua impressão de como está esse humor do brasileiro, do eleitor brasileiro, para essa eleição, que é uma eleição muito diferente das outras. É uma eleição que acontece durante uma pandemia. Então, será que as pessoas vão votar? Será que... O que pode acontecer nessa eleição municipal? Astrid, a gente já vem numa toada recente das últimas eleições de crescimento de tensão. Talvez um pouco por isso que você falou no início do programa, de mais pessimismo, mais impacto com a realidade difícil, e a Covid-19 acaba cumprindo um papel muito brutal nisso. Primeiro porque ela exacerbou as desigualdades, né? Quem conhecia desigualdade não passou a desconhecer mais, muito pelo contrário. Então, a desigualdade, emprego, renda, comida na mesa, ganham proporções ainda maiores do que em eleições municipais, porque a característica da eleição municipal sempre foi maior, como disse o Lavareda, mais preocupação com a iluminação pública, mais preocupação com o posto de saúde municipal, mas a pandemia reforça muito isso. Então as pessoas estão muito mais preocupadas e a pandemia deu uma ideia para todos nós, e aí isso não tem distinção de renda, a ideia de finitude. Então o rico e o pobre tiveram o mesmo temor de morrer, só que o pobre ele está muito mais habituado a essa realidade, porque ele já não tem médico para fazer exame, ele já fica na fila da creche, a mulher, sobretudo, para colocar o seu filho pequeno. Mas essa ideia de que a gente pode morrer amanhã, e eu tive muito medo de morrer durante essa pandemia, altera o curso de todas as coisas. E seria muito estranho que não alterasse o curso das eleições. A começar pela forma de fazer campanha, que mudou. Você até vê aglomeração em diversos lugares, mas agora tem muito mais gente com medo, inclusive, de ir votar. Eu peguei um dado aqui, não quero me alongar nisso, mas um dado importante que define um pouco o que é a mulher e o homem em dois aspectos, esse eleitorado feminino e o masculino. Por exemplo, o Datafolha, na última pesquisa espontânea, que é aquela que você não mostra para o entrevistado a cartela de candidatos, diz o seguinte, que as mulheres, 40% das mulheres, não sabem em quem vão votar ainda. E os homens estão mais decididos, 30%. Se você for para o Ibope, num outro recorte, se vai comparecer ou não nas urnas, olha só, não vão comparecer de jeito nenhum. Homens 4%, mulheres 4%. Dúvidas sobre se vão comparecer ou não no dia da votação. Homens 13% e as mulheres sobem para 18%. E certeza da votação, os homens também são os mais decididos, 83% para eles, 77% para as mulheres. Ou seja, me parece que as mulheres já maturam mais o voto. E num cenário de pandemia, isso deve, aí eu não tenho estatística para isso deve ter se intensificado. As pessoas não sabem nem a função de um vereador. E é bom a gente lembrar das esferas de poder, para a gente entender também essa importância das eleições municipais, né? O governo federal, presidente, ministros, vão determinar as políticas públicas, vão determinar os recursos que passam pelos estados, né? Pelos governos estaduais e chegam nos 5.570 municípios. Essas políticas públicas e esses recursos, eles vão ser implementados dependendo do perfil do prefeito. Então, assim, tudo que vai acontecer no município depende do perfil do prefeito que você vai votar. Eu fico impressionada como as pessoas falam assim, olha, só tem político ladrão, eu tô desacreditada. As pessoas não linkam que esse resultado tem a ver com o seu próprio voto.
Entendeu? As pessoas quando vão contratar alguém para poder trabalhar na sua própria empresa ou na sua casa, você pede currículo, você corre atrás da vida dessa pessoa. Agora, quando a gente fala de alguém para tratar da sua cidade, as pessoas não procuram saber quem é. Então é isso que me deixa muito perplexa. Porque, assim, a importância que a gente tem dessas eleições que estão vindo agora são eleições que determinam o nosso dia a dia. Essa saúde, a educação que a gente tanto se preocupa, quem cuida da saúde e educação nos municípios são os secretários que são escolhidos pelos prefeitos. Ou seja, esses secretários vão ser escolhidos dependendo do perfil desse prefeito. Tá aí que eu sempre falo, Astrid, dessa importância das eleições municipais. Não, e você está certíssima. Total. Não é, Faz muito sentido. Natuza. Tem uma máxima. Gabi, todo mundo. Tem uma máxima em Brasília que eu gosto muito, que casa o que a Mônica está dizendo. As pessoas não moram na União, as pessoas moram no município. Então é a cidade que vai definir como é que vai ser a vida delas. Se a vida vai ser boa, se a vida vai continuar sendo difícil ou não. Então o prefeito é a barreira mais imediata entre o cidadão e o Estado, e o poder público. Por isso eu estou aqui assinando embaixo, Mônica, o que você acabou de falar. Eu estava exatamente refletindo sobre isso, né? Sobre essa falta de conhecimento que a gente tem sobre o papel de cada esfera. E tem também, o nosso especialista falou sobre a diversidade, falou sobre a representatividade, sobre um momento que eu acho que isso a gente tem que comemorar de certa forma, porque a gente tem cada vez mais pessoas negras, mulheres, representantes indígenas. A gente falou tanto esse ano das queimadas, do meio ambiente, então é muito importante a gente ter representantes indígenas também sendo eleitos, mas em contraponto a gente tem que ficar muito esperto, gente, é muito sério mesmo. Eu também fico perplexa, Mônica, do mesmo jeito que você, porque muitas das vezes a gente vê também que tem pessoas que são dessas maiorias, que são minorizadas, que se apropriam das pautas, que vão lá, que se candidatam, mas que não tem nenhum tipo de projeto. E a gente acaba votando na pessoa só porque ela é negra, só porque ela é mulher ou porque ela é indígena. Eu quero, sim, que a gente tenha uma Assembleia Legislativa pelo Brasil inteiro, assembleias legislativas com mais representantes, com diversidade, mais colorida, com pessoas que vêm da periferia, que vão saber legislar melhor essas leis para que a gente consiga ter segurança, saneamento, que a gente consiga ter tudo que a gente precisa para o nosso município funcionar, mas é muito importante que essas pessoas que são dessas maiorias minorizadas estejam alinhadas às pautas. A gente tem que ficar muito ligado, porque tem muita gente que está lá e acha que vai ser eleito só por conta de fazer parte dessa minoria. Então, a gente precisa mesmo, isso que a Mônica falou foi cirúrgico, a gente tem que procurar saber qual é o projeto daquela pessoa. Hoje a gente tem uma outra ferramenta que já vinha sendo usada, mas a gente percebe cada vez ela sendo mais forte, que é a rede social. A gente pode ir lá no perfil e entender qual é o projeto daquela pessoa, de onde essa pessoa vem, o que essa pessoa está se propondo a fazer. Isso é extremamente importante, sabe? A gente tem que realmente saber separar o joio do trigo, porque, infelizmente, tem muitas pessoas que se oportunizam das pautas para poder pleitar um cargo político. Então, a gente tem que ficar muito ligado também nesse aspecto da representatividade. Cuidado, vamos eleger representatividade legítima. Quando a Gabi fala em rede social, na hora, falou em rede social, eu lembro imediatamente de fake news, que é um dos grandes inimigos de uma eleição. Natuza, como é que a gente se... Mais uma vez, a mesma pergunta, mas que a gente tem que responder, explicar, tentar cada uma falar de alguma forma para que as pessoas entendam a importância da gente se proteger de fake news. Portanto, como se proteger de fake news? Acho que checando através da imprensa profissional. Acho que não tem outra, ou de uma fonte super segura, reconhecida. Acho que não tem como fugir desse mal da desinformação com informação. E isso me deixa muito, muito feliz pela posição, pela função que eu exerço, né? O meu papel é informar. E numa era em que a desinformação ganha tanto espaço, porque veja, para você tentar imaginar qual é o potencial de um conteúdo falso, imagina uma corrida entre uma maratonista e uma tartaruga. A tartaruga é a verdade, é o fato.
maratonista é a informação não, porque eu nem gosto muito desse termo fake news, já se popularizou, não tem mais como brigar com isso, mas notícia é fato, né? Então, não tem notícia que não seja fato, mas ainda assim não vou brigar com a realidade, não. Mas esse maratonista está lá na frente, enquanto a pobre da tartaruga está aqui, a passos bem curtinhos e bem lentos. Então, não existe, Astrid, segredo, não tem mágica, é o fortalecimento da imprensa profissional, porque isso, e aí eu não estou dizendo que é a imprensa tradicional, estou dizendo que é a imprensa profissional, porque tem uma série de códigos, porque tem uma série de compromissos, porque se cometer um erro, você vai lá, checa, processa o jornalista, o veículo, então tudo isso dentro da regra do jogo é permitido. Então, a melhor arma para se combater a desinformação é a informação, não tem milagre nisso. Que tipo de candidato, ou que tipo de pauta leva o seu voto como cidadã? Você vota aqui em São Paulo, né, Pete? Como cidadã que vive na cidade. Agora sim, agora... Agora eu voto em São Paulo e acho que isso é muito importante da gente saber sobre nós mesmas enquanto eleitoras, né? Que tipo de pauta, com o que a gente se identifica. Eu prezo muito por pautas que dizem respeito à equidade da sociedade de forma geral. Então, o que diz respeito aos direitos das mulheres, o que diz respeito ao direito dos negros e às pautas antirracistas, à comunidade LGBTQIA+, aos direitos indígenas, aos direitos humanos de forma geral. Por quê? Porque eu acredito que uma sociedade mais igualitária em relação às desigualdades sociais, ela é uma sociedade melhor economicamente, que é uma coisa que as pessoas se preocupam muito, né? Porque economia, claro. Mas eu acredito que a igualdade é um caminho para todas as outras questões. Então, eu priorizo isso. E pensando aí no que vocês falaram, isso que a Mônica falou é muito importante, o papel de um vereador, a gente tem pouquíssima informação. Informação é uma arma para a gente nesse sentido, porque se um vereador te oferece, sei lá, tinha isso na pesquisa que eu achei muito interessante, uma vaga num hospital, fique com o pé atrás, porque não é papel dele fazer isso. Ele fiscaliza o prefeito, ele fiscaliza. Então, a gente sabendo o que faz um vereador, a gente cai em menos armadilhas, né, enquanto eleitoras. E essa coisa da representatividade, a gente tem um número recorde de mulheres, mas isso que a Gabi falou também é muito importante. Basta ser mulher? Quer dizer, a gente hoje, particularmente, na minha opinião, temos uma mulher numa esfera alta de poder que absolutamente não me representa, que absolutamente não representa, na verdade, um retrocesso em relação às coisas que eu acho que deveriam caminhar. Então, não basta ser mulher. A gente tem que ler o plano de governo e entender se aquela pauta atende ao que você acredita, ao tipo de sociedade que você quer construir. Eu acho que é bem por aí, assim. Procurar a informação, né, gente? A informação, às vezes, não vai chegar no seu colo, não vai chegar não vai ser realmente na fila, na hora do voto, que você vai pegar um papel que está caído no chão e escolher aquele número porque é bonitinho. Se você procurar a informação, se você montar a sua rede de busca de informação, você acha. E depois de votar, acompanhar. Pelo amor de Deus, as câmaras municipais são abertas à nossa participação. Perfeito. Em eles sendo eleito, a gente que dá trabalho, tem que né, seguir Astrid? essas pessoas. Dá trabalho, mas dá mais trabalho a gente ter uma cidade entregue na mão de gente que nos enganou no período eleitoral, né? Sim, claro, totalmente. Uma outra coisa que estava, eu ia perguntar até isso para a Natuza, que eu achei interessante, nessa mesma pesquisa que a gente leu, fala sobre o pessimismo e fala que o que as pessoas mais esperam é honestidade. Quer dizer, então se as pessoas mais esperam honestidade, como é que a gente chegou nesse lugar? Natuza, você que acompanha a política há tanto tempo, você consegue me explicar se é porque é um paradigma isso, não é? Não sei. O que você acha? Eu acho que operações como a Lava Jato, casos recentes, escândalos dos últimos tempos, acabaram dando um pouco mais de consciência ou diversão
para os eleitores. Mas eu ainda tenho dúvida se o eleitor, quando decide o seu candidato, quando analisa uma cartela de candidatos, se ele, de fato, considera o passado do candidato. Então, por exemplo, eu como jornalista, quando alguém despenca do nada, aparece, como apareceu, por exemplo, o governador eleito e agora afastado, Wilson Witzel. Ele era um juiz, ninguém sabia da vida dele, não sabiam nem pronunciar o nome dele, chamavam de Whitney Houston, né? Wilson Witzel. E aí, de repente, ele é uma avalanche na eleição e se torna governador do Rio de Janeiro. E aí esse personagem político que despenca de uma árvore não tinha passado. Então é importante a renovação na política, mas conhecer o passado do seu candidato é tão importante quanto, inclusive, para que você exerça esse seu apelo pela honestidade, que entrou em voga desde a Lava Jato, a partir de 2014 para cá.